Oi, eu sou a Paty Manzato e agora que você já me conhece um pouco, eu quero dividir com vocês algo que é mais do que um hobby pra mim. É um amor, é uma paixão, que é viajar. Falei pra vocês que eu passei um tempo tentando me redescobrir, né? Foi nesse tempo que eu percebi que eu amava viajar. Cada viagem que eu ia, cada lugar que eu conhecia, parece que eu ficava tão entretida com o novo que eu não tinha nem tempo de entrar em contato com qualquer sentimento ruim. Eu estava sempre fascinada pela cultura, pelo lugar, pelas pessoas. Aquilo me preenchia num tanto que eu não consigo nem colocar em palavras para vocês entenderem o quanto eu gostava de viajar. Cada coisa que eu descobria, cada momento que eu vivia, parece que eu estava descobrindo eu mesma. Aquele silêncio, porque um dos detalhes é que eu gosto de viajar sozinha, né? Eu aprendi a gostar de viajar sozinha. Cada silêncio dava lugar para eu entrar em contato com o que eu pensava, para eu parar para prestar atenção qual era a minha opinião sobre as coisas, sobre as cores, sobre tudo que eu estava olhando ao meu redor. Uma das coisas que eu me dei conta quando eu passei a me conhecer foi que eu queria controlar tudo, né? Então, em que sentido? Se eu programava algo pro meu dia, eu queria controlar que tudo no meu dia saísse conforme eu planejei. E na viagem foi o momento que eu consegui praticar muito a máxima de entregar minha vida e minha vontade nas mãos de Deus. Porque eu saía para viajar para lugares desconhecidos com uma programação que nem sempre eu mesma queria seguir. Porque eu programava num dia fazer um roteiro, mas quando eu chegava lá eu me deparava com imagens muito melhores, com lugares mais gostosos e eu mudava. Então aquele controle, aquela rigidez que eu tinha nos meus dias, aquela busca pela perfeição, quando eu estava viajando ela não era necessária, porque o dia ia mudando de acordo com as coisas que eu ia conhecendo. Era como se eu me permitisse naquele momento viver o que o universo tinha de melhor para mim. E como começou essa experiência de viajar sozinha, né? Eu nunca fui muito fã de aniversário. E aniversário era algo que me deixava meio para baixo. A expectativa que eu tinha em relação às pessoas e como elas iam reagir ao meu aniversário, primeiro que essa visão era muito egocêntrica, né? Mas era o que eu passava, faziam com que eu não ficasse bem no aniversário. E eu não podia mudar isso, eu não tinha controle sobre o meu aniversário, o que eu ia fazer, o que as pessoas iam me ligar para falar, se iam ligar, se iam esquecer. O que eu tinha controle era sobre a minha vida. E eu decidi que eu ia começar a viajar, que eu ia mudar o que estava ao meu redor. E eu acho que nessa experiência de viajar e abrir mão do confortável, do conhecido, das pessoas, né, que me rodeavam, eu também abri mão das expectativas. E foi aí que, assim, a mágica aconteceu. Eu acho que eu tenho várias viagens que eu podia dividir, mas eu queria dividir com vocês a experiência que eu tive quando eu fiz 30 anos, que eu decidi ir para a Itália. Então, na Itália foi maravilhoso, assim, eu decidi fazer um mochilão, mas acho que em 6 dias de mochilão eu abandonei a mochila e me rendi à mala de rodinha, né? Verdade seja dita. A mochila era muito pesada, gente, pesava 7 quilos, depois de 7 dias carregando ela, eu já tava com dor nas costas, eu parei numa loja e comprei uma mala de rodinha e troquei tudo de uma pra outra, e assim, né, vou contar, não deu certo, porque a hora que eu saí da loja, eu tava no metrô, lá embaixo, e esse metrô específico no Itália, ele tinha muitas escadas pra chegar até a superfície. Eu abri na loja, né, troquei todas aquelas roupas suja, tudo de mala, daí quando a mala tava pronta, saí da loja, fui pegar a escada rolante e a escada tava parada, daí eu tive que levar a malinha com uma mão só, senti falta da mochila, mas falei, não, agora eu vou ficar com a mochila vazia, que as costas já não estavam aguentando, mas foi a única situação. O resto da mala de rodinha, ela cumpriu bem o seu dever. Mas vou contar pra vocês como foi o roteiro dessa viagem. Eu desci em Milão, o meu voo desceu em Milão, e o primeiro lugar, assim, que eu fiquei baseada foi em Verona, e eu conheci Verona, Veneza. Eu me lembro, até hoje, faz 11 anos, do cheiro que eu senti em Verona. Então parecia que eu andava pela cidade e tinha aquele cheiro de lírio.
E eu lembro que eu achava tudo maravilhoso. Parecia que eu tava num filme de superação. Parecia que eu tava sob o sol da Toscana. Assistam, se você não assistiu, esse filme é lindo. E eu ficava lá andando em Verona, observando tudo maravilhada. Depois fui pra Veneza. E uma coisa que eu gosto muito é que, assim, eu não gosto tanto de cidades que são tão turísticas, tão cheias, tão grandes. Eu gosto daqueles lugares mais peculiares, que eu tenho a sensação que eu tô explorando, que eu tô conhecendo antes das pessoas. Então, Veneza foi lindo, eu amei, mas ele tinha mais essa característica de turismo, muitas pessoas, muito movimento. Mas é lindo, não tenho o que falar. De lá, eu desci para Florença, onde eu aluguei um carro e eu fui para San Gimignano. Lá em San Gimignano, eu já tive a experiência de ver uma cidade mais medieval, daí eu experimentei o sorvete, tem uma plaquinha que é o melhor sorvete do mundo. Depois eu saí de lá, eu fui para Volterra. Em Volterra eu vi onde foi gravada a cena do Crepúsculo, aquela coisa toda bonita, meio bucólica. Eu fiquei num albergue lá, que ele tinha o teto todo pintado igual a Capela Sistina. Então, assim, sempre quando você olha e tudo parece que foi desenhado para te receber, era essa sensação que eu tinha. Depois eu fui para uma cidade que era um lago bem grande. Deixa eu me lembrar o nome da cidade. Eu não sei falar o nome da cidade, mas eu vou escrever aqui para vocês verem depois no vídeo, tá? E essa cidade, ela era construída assim, o lago ao redor dela, né? Como se ela fosse uma ilha dentro daquele... Ela era, né? Uma ilha dentro daquele lago. Ai, gente, lindo, lindo, lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Eu pegava o carro e daí eu ia de uma cidade para outra, nessa região da Toscana, e as músicas eram muito lindo. Eu lembro de ter visto aqueles fenos, aqueles silos de fenos bem grandes passando, sabe? Conforme eu andava. De verdade, assim, tudo era novidade. Cada detalhe pra mim era novidade e eu tava podendo explorar toda essa novidade sozinha. Então, se você me perguntar, Paty, você se sentiu sozinha, viajando sozinha? Não, porque eu tinha tanta coisa pra falar comigo mesmo, pra mostrar pra mim mesmo, que eu acho que foi a primeira vez que eu me senti mais acompanhada, mais preenchida, sabe? Eu não precisava de outras pessoas, eu tava plena naquele lugar. E também foi quando eu descobri que, assim, a minha relação com Deus também se estreitava nessas viagens, né? Porque quando não tinha ninguém para eu conversar, era o momento que eu pegava para conversar com Deus e falar sobre a minha rotina, sobre as coisas que me angustiavam. Foi o momento que eu mais senti a presença de Deus, assim, na minha vida, né? Eu tô falando de todos os lugares e de todas as experiências para falar para tentar dividir o quanto eu ficava, assim, anestesiada com tudo novo que eu tava vendo. Eu saí de lá, da cidade do lago, e eu fui para Assis. E em Assis eu tive várias experiências, assim, sobrenaturais. De fazer uma oração e de repente sentir já a resposta da oração. Foi fantástico. Eu saí de Assis e fui para Roma. Roma é lindo, não tenho o que falar, só que Roma é uma cidade grande, né? É difícil você preservar a cultura local, porque tem já uma mistura de culturas, porque tem pessoas de todos os lugares do mundo. E acaba que o que é mais cultural de cidade grande são os monumentos, são os lugares que você vai visitar. Isso vai ser a mesma coisa em Nova York, em São Paulo, porque você tem uma mistura de pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes estados. Então você perde aquela cultura local, né? Então, em Roma, eu foquei muito em visitar esses monumentos, em conhecer esses lugares. Fiquei lá 2 dias e desci para Sorrento. Lá eu tive uma experiência com o mar da Itália. Eu fui para uma praia e a praia era toda de pier, né? E essa praia de pier, você ia lá e você pulava aquele mar cristalino. De lá, para onde eu fui? Fui para Nápoles. E aí começou uma parte importante da viagem, porque eu não falei no começo desse vídeo, mas os meus avós eram italianos, né? E eles vieram da Itália para o Brasil quando eles tinham 21 anos.
Eu sou a neta mais velha, então eu convivi com os meus avós até os 27 anos. E quando eu fiz 30, eles tinham falecido há pouco tempo, né? E quando eu cheguei em Nápoles, lógico, quando eu cheguei na Itália eu já senti toda essa relação, né, dos meus avós, mas quando eu cheguei em Nápoles, eu comecei a revisitar histórias que eu escutava na infância, porque o meu avô viveu num orfanato em Nápoles, né? E eu pude visitar esse lugar, lembrar das coisas que ele contava durante a guerra. E isso também é muito fantástico, quando você viaja para um lugar que você já viu um filme, né? Por exemplo, você vai para o Nordeste do Brasil, para o lugar onde foi filmado o Alto da Compadecida, você vai olhando os detalhes e você vai se lembrando do filme que você viu sendo rodado naquele lugar, né? E eu sentia isso quando eu fui para esse espaço, ver o Vesúvio, né? O que sobrou, né, do Vesúvio. Era como se eu tivesse todas aquelas histórias que eu imaginava quando eu ouvia, quando eu era criança, era como se agora elas tivessem um rosto, né? Elas tivessem uma estrutura que eu pudesse lembrar. De lá eu fui para Capri. Capri é lindo, mas eu fiquei em Anacapri, que é um vilarejo, uma cidade em cima, assim, é como se fosse um mirante de Capri. Capri tá aqui embaixo e Anacapri tá aqui. Então você consegue ver toda essa parte do litoral bem de cima. E por não ser no lugar turístico, que Capri é muito turístico, Anacapri aqui, eu vivi muito com a cultura local, que é onde ficam os italianos, onde eles almoçam, onde você vê realmente como que funciona as pessoas de lá, né? Aqui eu também tenho uma história engraçada para dividir. Não sei se eu vou ser engraçada para contar, mas eu vou tentar dividir. Eu cheguei em Anacapri no meu aniversário, né? Que eu fui para passar o aniversário de 30 anos. E daí no hotel me ofereceram um passeio e eu achei caro o passeio. E assim, uma das coisas que eu não aprendi com os meus avós é o italiano. Mas eu pensei assim, é meu aniversário, eu mereço me dar isso de presente, eu não sei quando eu vou poder voltar para Capri. Então vou abrir mão de algumas coisas aqui e vou fazer esse passeio, né? Daí quando eu cheguei perto da praia, eu vi que tinham passeios lá, eu tinha pago 200 euros no passeio. E eu vi que lá na praia, em Capri, tinha o mesmo passeio por 10 euros. Eu falei, me roubaram, e agora? Eu vou pedir meu dinheiro de volta. Daí fui indo, quando chegou lá, o que acontece? Os passeios de 10 euros eram os passeios comuns, que é muito legal, que você pega um barco, divide com várias pessoas e vai nessas ilhas, conhece toda a parte litorânea. Eu tinha alugado uma lancha, só pra mim, num passeio sozinha. Eu fiz o passeio sozinha, eu e a lancha, não tinha ninguém nem pra tirar foto de mim, porque o cara tava pilotando a lancha, entendeu, gente? Então eu fiz isso no meu aniversário, eu entendi que foi um presente, já que eu queria viajar sozinho, estar sozinho, o passeio foi sozinho também nesse caso, né? Eu e meus peripécias, daria pra contar vários, eu cheguei em alguns lugares que não existiam, mas assim, foi tudo bem, no final saiu tudo bem, aí é que tá a presença de Deus, né? Porque no final saiu tudo bem, mesmo eu não controlando as coisas. Saí de Capri e eu fui saindo de Capri eu fui pra Belvedere Marítimo, que é a cidade que meus avós nasceram. E foi muito emocionante, eu chorei muito. E só que não era um choro de tristeza, era um choro diferente, era um choro de emoção, era um choro de estar vivendo tudo aquilo, de estar vendo tudo. E eu sei que eu falar tudo isso pode parecer, mas então você ficou bem nessa viagem sozinha porque ela tinha uma história. Não, eu fiquei bem porque a viagem me completava, né? Tudo que tinha lá me completava. Então, se você tem medo, se você é mulher, tem medo de viajar sozinha, eu falaria pra você, vá. Assim, é a melhor experiência que você pode ter. É lógico que como mulher, a gente tem que ter alguns cuidados. Escolher o país para qual você vai, ver se é um país seguro para uma mulher viajar sozinha. Dependendo do país, talvez você não possa fazer os passeios sozinha. Talvez você tenha que contratar uma agência para ter um acompanhamento, não correr o risco de parar num lugar perigoso, mas viajem sozinhas. Se você precisa se reencontrar, se você precisa se conhecer melhor,
eu recomendo demais que você tenha essa experiência, assim. Eu acho que uma semana viajando, às vezes, fez o trabalho de meses tentando me conhecer. E é isso. Se você tomou a coragem depois de ver esse vídeo, me manda aqui nos comentários pra onde você foi e como foi, tá bom? Até o próximo!